Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Letícia Calderaro, estou aqui hoje gravando esse material para ajudar você nos seus estudos com a resolução das questões de direito processual civil que foram aplicadas no 31º exame de admissão aí à carreira da advocacia aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que foram aplicados no dia 9 de 2 de 2020. Se você ainda não me conhece, eu sou advogada em Brasília há 18 anos e professora de Direito Processual Civil há muito tempo, desde 2004. Essa carinha aí do lado sou eu. E um dos maiores objetivos com a gravação desse vídeo é sempre ajudar você por meio da resolução das questões com o gabarito, do comentário do gabarito, para que você compreenda todas as nuances da questão. Se você acertou, para que você fixe o conteúdo, e se você errou, para que você identifique qual foi o ponto que você perdeu, que você não identificou no momento em que estava realizando a prova. De uma maneira ou de outra, essa é uma das melhores maneiras, um dos excelentes meios de você aprender o conteúdo, né? A partir da resolução e da compreensão de cada uma das alternativas que foram suscitadas, por que corretas, por que erradas, tá? Se você quiser saber mais de mim, se quiser saber sobre os cursos, os meus materiais que eu disponibilizo na internet, online, enfim, presenciais aqui em Brasília, você acesse o meu site www.leticiacalderaro.com.br. Lá você vai ver que eu tenho materiais para ajudar o seu estudo e também cursos atualizadíssimos para você aprimorar e dar cada dia maior qualidade para essa disciplina, processo civil, que goste dela ou não, é a matéria mais importante para a sua vida profissional, para a sua prática jurídica. Você escutou isso aqui de mim e quando você estiver lá na frente na sua vida profissional, você vai lembrar disso que eu te falei. Processo civil é a mais importante disciplina da sua vida profissional, da sua atividade profissional, né? E, como tudo na vida, se você agregar alegria, prazer, entusiasmo no estudo da disciplina, vai ficar cada vez mais fácil. Você vai gostar de fazer isso, assim como eu sou uma apaixonada pela disciplina, e aquilo que é mais fácil, aquilo que nos é mais agradável, acaba sendo melhor fixado pelo nosso cérebro, enfim, e você vai ter mais sucesso e mais resultados, certamente, se você se apaixonar, assim como eu, pelo processo civil. Chega de conversa, sem mais delongas, vamos à resolução das questões. Eu vou fazer aqui, gente, o caderno branco. Todas as questões são iguais, são a ordem que se distingue, tá? Então, a gente vai fazer o caderno branco e por isso que eu estou começando na questão 51. Pegue o seu CPC para você acompanhar. E vamos lá. Julieta. Deixa eu ver se a minha caneta aqui está funcionando. Funciona. Julieta ajuizou demanda em face de Rafaela e, a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito, arrolou como testemunhas Fernanda e Vicente. A demandada, por sua vez, arrolou as testemunhas Pedro e Mônica. Lembre-se, se você não tem muita prática e ficar confuso com isso, qual é o problema de fazer um desenho assim, ó? O autor é a Julieta, a réu é a Rafaela, e aí a Rafaela cadê? Aqui as testemunhas são a Fernanda e o Vicente, e as testemunhas aqui, Pedro e Mônica. Só para entender, essas pessoas aqui são testemunhas. Tem que fazer isso? Não tem. É só se você já tiver, se você tiver menos prática, você perde aqui 2 segundos, mas se você compreende melhor a questão, você tem mais chance de ter êxito. Vamos lá. Durante a instrução, as testemunhas foram arroladas. Durante a instrução, Fernanda e Vicente em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Então, os testemunhas da autora em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Enquanto Pedro e Mônica confirmaram o alegado na petição inicial. Então, as testemunhas da ré fundamentaram
comprovaram, sustentaram a tese da autora e não daquela que os arrolou. Em razões finais, o advogado da autora requereu a procedência dos pedidos, ao que se contrapôs o patrono da ré, sob o argumento de que as provas produzidas pela autora não confirmaram as suas alegações e, ademais, as provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la. As provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la. Será? Consideradas as normas processuais em vigor, assinale a alternativa correta. Será, gente? Será que é assim? Não, eu não preciso nem ler as alternativas para te dizer que não é assim. A prova, gente, ela é produzida por uma das partes, mas ela passa a ser do juízo. A parte produz. Primeiro ela requer a produção da prova, autorizada, admitida aquela prova, ela produz a prova. Mas uma vez que essa prova esteja nos autos, ela pertence ao juízo. Logo, essa conversa aqui de que as provas da ré não podem prejudicá-la, não é verdadeiro. Por isso que a gente sempre fala na vida prática, cuidado com quem você vai arrolar, né? Porque o que aconteceu? A Rafaela arrolou 2 testemunhas que foram contra ela e a favor das alegações da parte contrária, porque, pelo jeito, essa era a verdade, né? Então, não importa que as testemunhas tenham sido arroladas pela ré, não importa quem arrolou as testemunhas, uma vez você tenha colocado essas pessoas sentadas lá na frente do juiz, o convencimento do magistrado, ele vai para qualquer um dos 2 lados, não tem isso, tá? Por isso que tem que ter tanto cuidado. A mesma coisa para a prova documental, a mesma coisa para a prova pericial. Imagine se eu faço o requerimento de perícia e o resultado só pode me beneficiar e nunca me prejudicar. De maneira alguma. Aquele que produziu a prova, uma vez a prova produzida, ela é do juízo. Aprenda isso para a vida toda, tá? Quais são as alternativas? O advogado da demandada, da ré, está correto, pois competia a demandante a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Não por isso, né? Ele não está correto. Ó, vamos de novo, só para você não entender quem falou o quê, né? Que eu fiquei falando aqui. O advogado da autora requereu a procedência e, ao que se contrapôs o patrono da ré, sobre o argumento de que as provas produzidas não... Está certo? Não, isso não está certo. O advogado da ré está dizendo que, como não foi a autora que produziu essa prova, isso não pode prejudicar a ré. Não é verdade. Não pode beneficiar a ré e a autora e prejudicar a ré. Não é verdade. B. O advogado da demandante, da autora, está correto. Até aqui tudo bem, porque ele está correto. Porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar a parte distinta da que a requereu. Verdade. O que podia pegar aqui um pouquinho é na interpretação, né, do texto. Mais do que na técnica processual. A questão é simples, mas a interpretação do texto é importante para você compreender quem é que está falando o quê, de que lado estava, né? O autor da demandante, da autora, está incorreto. Não, ele está correto, pois o princípio da aquisição da prova não é aplicado à prova. É falso. O autor da demandada está incorreto. O advogado da ré está incorreto, pois as provas só podem... Até aqui, tudo bem, ele está incorreto. Porque as provas só podem beneficiar a parte que as produziu, segundo o princípio da aquisição da prova. Acabamos de dizer que não é verdade. Fundamento da resposta correta ser, evidentemente, a letra B. O fundamento legal, o embasamento legal para isso é o artigo 371. Artigo 371 do CPC. Diz o seguinte: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido.
e indicará a decisão das razões de formação do seu convencimento. É esse independentemente do sujeito a quem tiver promovido. É o que a gente chama de as partes requerem e produzem a prova. No entanto, quer dizer, elas, no caso das testemunhas, o juiz é quem colhe o depoimento, mas quem arrola são as partes. Mas qualquer meio de prova, uma vez nos autos, ele pertence ao juízo e não às partes. Portanto, ele pode beneficiar ou prejudicar a qualquer uma das partes, simples ou em litisconsórcio, não importando quem a requereu ou quem a produziu. Correto? Essa, portanto, é a alternativa B, é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Questão 52. Vamos lá. Um advogado elabora uma petição inicial em observância aos requisitos legais. Que bom, hein? Da análise da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, vou te dar uma dica, essas provas sempre têm um aposto, né, do português, uma oração explicativa, enfim, entre vírgulas, que muitas vezes muda aqui, ó. Mesmo se deparando com controvérsia fática, o magistrado julga o pedido improcedente liminarmente. Tem isso, gente? Existe julgamento in limine, ou seja, imediato, sem a citação do réu, pela improcedência dos pedidos? Sim, isso aqui existe. Qual é o problema desse primeiro parágrafo aqui? Mesmo se deparando com controvérsia fática? Não. Porque se houver controvérsia fática, o juiz está impedido de julgar liminarmente improcedente o pedido. Vamos ver, não sei ainda qual vai ser a pergunta. Diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer contra o provimento do juiz. Pode, na apelação. Isso aqui é uma sentença, ele vai apelar, apelação cível. Arguindo a nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória. Olha aqui, sim, é um fundamento bom. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Vamos ver. O advogado pode aduzir que, antes de proferir sentença extintiva, o juiz deve necessariamente determinar a emenda inicial em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. Não. Você sabe que, para começo de conversa, essa sentença aqui não é uma sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, porque ele está falando em atenção à primazia do julgamento de mérito. Então ele está dizendo que essa decisão de improcedência seria uma decisão sem mérito, o que não é verdade. A decisão que julga a improcedência liminar, ela tanto pode, de improcedência liminar, ela tem fundamentos em situações que apreciam o mérito. Para facilitar a sua análise, o juiz deve utilizar essa situação quando você tem um precedente. Se você estudou lá no sistema de precedentes do novo CPC, você sabe que são decisões formalmente qualificadas, né? O enunciado de súmula do Supremo, acórdãos proferidos em repetitivos, decisões em IRDR, em assunção de competência, enfim, são os precedentes. Ora, quando existe esse cotejo da pretensão autoral com os precedentes vinculantes do novo CPC, precedentes formais, tá? Essa decisão será decisão meritória, não decisão sem mérito. Então, eu posso começar por aqui, que isso não faria nenhum sentido, né? Porque, em razão do princípio da primazia. Como se não bastasse, gente, a situação de mandar, como é que fala? Mandar emendar
seria mandar emendar em razão do princípio do contraditório substancial, né? E não do princípio da primazia do julgamento do mérito. E mesmo assim, o que nós temos entendido é que o juiz não teria que mandar emendar, mesmo que ali estivesse sentença definitiva, uma sentença de mérito, o juiz não precisaria determinar a emenda, porque recebendo essa apelação, uma apelação que julga a pretensão antes da citação, in limine, ela é munida de efeito regressivo. Ou seja, é uma decisão em que o juiz pode se retratar. Ele pode, excepcionalmente, porque a apelação em regra não é munida de efeito regressivo, mas excepcionalmente, neste caso, a apelação teria efeito regressivo. Logo, as razões de apelação fariam as vezes do contraditório substancial, tá? Essa alternativa não está correta por todas essas razões que eu elenquei aqui. Vamos à letra B. Não existem hipóteses de improcedência liminar no atual sistema processual. Que delícia! Não, que isso, filha? Não. Por traduzir em restrição ao princípio da inafastabilidade da pretensão jurisdicional, não existe. No CPC 2015, a improcedência liminar do pedido, ela vem expressa no artigo 332 do CPC 2015. E vou mais longe, né? No sistema anterior, nós tínhamos já essa possibilidade prevista em um artigozinho solto só, tá? Mas isso é um elemento histórico de evolução do direito. Isso nem é uma novidade do novo CPC, tá? A gente já tinha uma figura similar, não é igual, mas uma figura similar que fazia parte de um artigo numa uma das reformas das milhares de pequenos recortes que haviam no CPC de 73, tá? Mas no CPC de 2015, a improcedência liminar é previsão expressa do artigo 332. Letra C. Somente a inépcia da petição inicial autoriza a improcedência liminar. Eita, lele, Jesus. Não, filho. A inépcia não causa improcedência. Gente, improcedência é igual a mérito. Inépcia é um defeito, um vício processual. Vício processual gera extinção do processo sem resolução de mérito. A gente fala que a petição inicial foi indeferida. Houve a extinção sem resolução de mérito por um defeito de forma. Enquanto que a improcedência, quando a gente fala de improcedência, é uma rejeição da pretensão. Então, rejeição da pretensão aprofunda no direito material e responde àquilo que foi pretendido pelo autor. Não, inépcia não é improcedência, e somente a inépcia, né? Os casos de improcedência, já adiantei aqui para você. Eles estão lá no artigo 332 e eles dizem respeito à aplicação in limine pela improcedência. É muito importante, não pela procedência. Desculpa. A procedência liminar, ela é possível em sede de tutela provisória da evidência, tá? Mas nunca pela improcedência. Gente, uma pessoa não tem a condição de ser condenada, o réu não pode ser condenado de maneira definitiva sem sua citação, tá? É possível, inclusive com a aplicação dos precedentes, mas pela procedência, no sentido de se conceder uma tutela provisória da evidência. Tô fugindo aqui do assunto. Letra D. Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar. Você viu que lá no início eu marquei esse mesmo se deparando com controvérsia, porque eu sei que quando se fala de improcedência liminar, eu sei que isso só pode ser feito quando houver causas que dispensem a fase instrutória. Ora,
Se são causas que dispensam a frase instrutória, e nessa história aqui há uma controvérsia fática, então o juiz errou porque ele não deveria ter julgado o pedido de forma liminar. O que ele deveria ter feito? Deveria ter citado o réu e segue a vida, e cita, recebe a defesa e seguimos com o processo. Quando ele então, entendeu? Entender que o caso é de improcedência, ele julga lá no momento processual adequado, não por meio da improcedência liminar. Portanto, a alternativa correta é a letra D, e o embasamento, fundamento legal, dispositivo do CPC, é o artigo 332, tá? Vamos em frente. Questão 53. Vamos a ela. Marcos foi contratado por Júlio para realizar obras de instalação elétrica no apartamento deste. Por negligência de Marcos, houve um incêndio que destruiu boa parte do imóvel e dos móveis que o guarneciam. Pô, que serviço, hein? Que serviço bom que foi feito. Muito bem. Como não conseguiram obter a reparação dos prejuízos amigavelmente, Júlio ajuizou a ação em face de Marcos e obteve sua condenação ao pagamento da quantia de R$148 mil. Após a prolatação da sentença, o difícil é receber, né? Após a prolatação da sentença, foi interposta apelação por Marcos, que ainda aguarda julgamento pelo tribunal. Muito bem. Recurso de apelação já vamos nos adiantando, recurso de apelação aqui, e é um recurso que é, em regra, recebido com efeito suspensivo, tá? Então, o Marcos interpõe a apelação, ela é recebida, antes a gente falava no duplo efeito, hoje não há necessidade de falar mais duplo, uma vez que a apelação é ex lege, por lei, em regra, munida do efeito. Então, há necessidade de se manifestar sobre o efeito. Só quando for para retirá-lo. E a apelação está pendente de julgamento. Vamos ver o que vai sair daqui. Júlio, ato contínuo, apresentou cópia da sentença perante o cartório de registro. Para registro da hipoteca judiciária sobre um imóvel de propriedade de Marcos, visando a garantir futuro pagamento de crédito. Sobre o caso apresentado, assinar a alternativa correta. Muito interessante. Ele vai fazer uma pergunta sobre hipoteca judiciária. Você sabe que esse é um tópico que muitas vezes ele é pulado. Os professores não falam sobre esse assunto, coisa que é, assim, impressionante. A hipoteca judiciária, ela é um dos efeitos da sentença. Hipoteca judiciária é um dos efeitos da sentença. Qual o objetivo disso, gente? O objetivo da gente pegar a sentença e registrá-la, uma sentença de condenação, né? Você está vendo aqui que é uma sentença favorável no sentido de condenar o proprietário do imóvel. Qual é o sentido de você pegar essa decisão, a cópia da sentença, ir até o registro imobiliário e gravar o imóvel? Registrar um gravame nesse imóvel. Qual é o objetivo disso? Ora, fazer com que ele não... Evitar, né? Tentar impedir, mas com o gravame será impedido, porque a alienação deste bem, ela... é gerado um gravame, e qualquer alienação feita neste bem que gere a insolvência, ela primeiro dá preferência a quem já registrou. Então, essa alienação, se for feita, aquele que comprou em fraude, porque está lá o registro, você adquiriu alguma coisa e não pagou aquele que era o credor hipotecário. Não vai acontecer. Esse negócio jurídico no cartório com o registro da hipoteca não vai acontecer, o cartório não vai fazer. Então, o objetivo é proteger a execução futura, né? É acautelar a execução futura. Vamos ver quais são as perguntas que a pessoa quer com isso aqui. Sobre o caso, assinar a alternativa correta. Júlio não pode solicitar o registro da hipoteca,
uma vez que ainda está pendente de recurso, o julgamento do recurso de apelação de interessante. Pode fazer isso logo após a sentença, ou o efeito suspensivo da apelação impede que você faça esse registro. Essa questão pode ter feito muita gente cair, muita gente errar, porque, como eu estou dizendo, existem muitos professores que inacreditavelmente pulam esse efeito do registro da hipoteca judiciária, sob o argumento que a pessoa não tem dinheiro, que ninguém vai fazer. Mas, gente, você não pode pensar em juizado especial a vida toda, né? Se a gente está aqui lidando com um processo, com valores muito altos, com valores relevantes, é algo muito importante para a proteção da efetividade da execução futura, impedindo que o devedor que está recorrendo, né, use o recurso como um meio protelatório para que ele possa alienar o patrimônio. E a gente sabe que essa alienação já seria em fraude, no entanto, porque posterior à citação, no entanto, é bem difícil da gente correr atrás de um imóvel depois que ele já está alienado, né? O melhor é fazer o gravame. Eu já vou responder logo para você, amigo, pode fazer o registro, porque o efeito da apelação, ele não atinge a hipoteca, uma vez que ainda está pendente. Aqui, ó, eu vou já tirar o não daqui, é errada. Júlio, mesmo que seja registrada, não terá direito de preferência. Terá, sim, direito de preferência o bem em relação a outros credores. Terá aquele que primeiro averbou a hipoteca. Lembre-se que existem imóveis que admitem mais de uma hipoteca. Então, você pode ter hipoteca em primeiro grau, em segundo grau, terceiro grau. Imagina você ter uma fazenda, certo? Uma fazenda lá que vale R$1 bilhão. Esse rapaz foi lá, registrou a hipoteca do valor de 150 mil. Então, assim, dá para fazer segunda, terceira, quarta. Mas aquele que registra a hipoteca judiciária, você vai ter a ordem, ele terá, sim, direitos de preferência. Letra C. A hipoteca judiciária apenas poderá ser constituída e registrada mediante decisão proferida no tribunal, ou seja, já em segunda instância, mas porque foi deferida uma cautelar, né? Teria sido deferida uma tutela provisória na pendência do recurso. Então, a pergunta é ainda se o efeito suspensivo da apelação impede o registro, porque se você, em situações outras, não esta, mas em situações outras em que fica inviabilizada a prática de atos, muitas vezes você não consegue produzir, você não consegue praticar um determinado ato acautelatório, mas você faz o requerimento ao juízo e o juízo lhe concede uma tutela cautelar. Muita gente também pode ter caído aqui. Mas não há necessidade, gente, de uma tutela cautelar. Basta a sentença, é o efeito da sentença. E letra D, Júlio poderá levar a registro a sentença e, uma vez constituída a hipoteca judiciária, esta conferirá a Júlio direito de preferência em relação a outros credores, observada a ordem de registro. Perfeita, letra D. O fundamento para esta resposta, onde é que estão os efeitos lá da sentença, né? Nós vamos no artigo 495, vou escrever aqui, 495, a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro, e aqui determinar a conversão de prestação de fazer ou não fazer da coisa certa não é o caso, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Vamos aos parágrafos. Parágrafo 1º. A decisão produz hipoteca judiciária. 3. Mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Fantástico. Que é o caso da apelação. Parágrafo 1º, inciso 3. Ainda que na pendência do efeito suspensivo. E o parágrafo 4º diz assim: a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. E parágrafo 4º. Bacana? A questão não é difícil,
Mas como muitos anos de sala de aula, eu sei que muitas vezes o assunto não é aprofundado e pode ter surpreendido alguns estudantes. Vamos em frente. Questão 54. Vamos lá. Bruno ajuizou contra Flávio ação de execução de título executivo extrajudicial, com base em instrumento particular firmado por duas testemunhas, para obter o pagamento forçado de R$ 10.000. Devidamente citado, então, uma execução extrajudicial, ok? De título extrajudicial. Devidamente citado, Flávio prestou em juízo garantia integral do valor executado e opôs embargos à execução dentro do prazo legal, alegando preliminarmente a incompetência relativa do juízo da execução e, no mérito, que o exequente pleiteia quantia superior à do título. Então, tô indo devagar porque eu tô pensando. Garantia integral do valor. Então, ele depositou tudo. Só que ao invés de pagar, ele tá dizendo, eu vou dar esses 10 mil como garantia do juízo. E apresentou os embargos à execução. Lembrando que hoje os embargos à execução, eles não exigem a garantia do juízo para serem apresentados, né? Mas a garantia do juízo, ela serve, por exemplo, para apresentar o pedido de suspensão aos embargos à execução. Muita atenção a esse tema. Porque não é assim, porque eu fiz a garantia do juízo, os meus embargos serão recebidos. Não. São dois. Primeiro, para pedir, você tem que garantir. Ou seja, para o juiz avaliar se os seus embargos terão efeito suspensivo, você já tem que ter garantia. Ou seja, é um pré-requisito para análise. Não é pré-requisito para a suspensão. Não. É o fundamento, a importância, a relevância daquilo que se argui em sede de embargos à execução, que vai ou não da suspensão da execução. Estou falando isso, mas nem sei se é esse o assunto aqui da questão. Bom, mas ele apresentou os embargos à execução com dois fundamentos, né? Incompetência relativa, é do foro, que se diz, não é do juízo, que é relativa, né? Até poderia ser do juízo se falasse incompetência relativa de foro, essa é a regra, mas você tem lá incompetência em razão do valor da causa nas hipóteses em que ela é de juizado, por exemplo, mas enfim, acho que nem é esse assunto aqui, né? Mas vamos lá. E no mérito, o exequente pleiteia quantia superior. Então, excesso. Então, são dois fundamentos. Incompetência relativa e excesso. Para quem já tá pensando, vai dar anulação por causa disso aqui. Não vai dar anulação, não, gente. Tem nada a ver isso aqui. É uma imperfeição. Eu não tô vendo causar prejuízo. No entanto, em seus embargos à execução, embora tenha alegado excesso de execução, Flávio não apontou o valor que entendia ser correto. Fala sério, advogado do Flávio. Pelo amor de Deus, tampouco apresentou o cálculo com demonstrativo discriminado e atualizado do valor em questão. Considerando a situação, analisa... Não pode, né, minha gente? Isso é o básico dos embargos à execução. Embargo à execução. Se o fundamento for excesso de execução, então o valor cobrado está maior, você tem que falar qual é o certo e mostrar a sua conta. Então, tá cobrando 10 mil. Não é 10 mil, é 7.892. Eu cheguei a esse valor da seguinte maneira. Mostra a conta. Agora, falar que o valor de 10 mil é excessivo e não dizer qual é o valor correto, isso é absolutamente inadmissível. O CPC diz, inclusive, que isso será esses embargos serão liminarmente rejeitados, tá?
Só tem um probleminha aqui, né? Porque esse argumento não foi o único. Ele fez 2 argumentos. Incompetência é 1 e excesso é 2. São 2 argumentos. E o que ele fez aqui foi não falar, não fundamentar o segundo argumento. Vamos ver quais são as alternativas. A. Os embargos à execução devem ser liminarmente rejeitados. Até aqui, correto. Sem resolução de mérito, porquanto Flávio não demonstrou adequadamente o excesso à execução. Correto. Ao deixar de apontar o valor que entendia correto e de apresentar o cálculo com o demonstrativo discriminado e atualizado do valor em questão. Muito cuidado, porque nessa história é só você pensar assim com bom senso, mesmo que você não saiba exatamente o que está escrito no código. A pessoa tem 2 fundamentos, ela errou um fundamento. É como a situação lá do RESP. Você fez um RESP fundamentado na letra A, no 105.3A, e outra na letra C. Daí você não cumpriu os requisitos de demonstração do dissídio. Aí o STJ não vai olhar os fundamentos da letra A? Vai. Então, assim, aqui é a mesma coisa. Ele fez 2 fundamentos, vou voltar. Ele falou da incompetência relativa e do excesso e errou no fundamento do excesso. Daí o juiz não vai falar, não vai se manifestar se existe incompetência relativa? Tá errado. Então, assim, só há a rejeição liminar total, sem análise dos embargos, quando o excesso for o único fundamento. Se só tivesse esse fundamento, o juiz iria rejeitá-los liminarmente. Agora, se ele fez mais de um fundamento, daí o juiz tem que apreciar o outro fundamento. É por essa razão que essa alternativa está correta. Muita gente pode ter caído aqui. Pode ter caído, sim. Porque a alternativa, ela é correta, mas ela não é correta conforme a situação hipotética que foi colocada, tá? O juiz deverá rejeitar as alegações de incompetência relativa do juízo e de excesso deduzidas por Flávio por não constituírem matérias passíveis de alegações e desembargos. Por favor. Claro que são, né? As matérias passíveis de embargos à execução do novo CPC, elas estão descritas. Deixa eu ver o artigo aqui para te falar certinho. Ai, gente, cadê o artigo? 917. O que se pode falar, né? 917. Inexigibilidade do título, exigibilidade da obrigação, penhora incorreta, excesso de execução, enfim, todas essas possibilidades. E o número 6, inciso 6, qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, e evidentemente a incompetência é uma das defesas, objeções formais. Letra C. Os embargos à execução poderão ser processados para apreciação da alegação de incompetência relativa do juízo, ok? Mas o juiz não examinará a alegação de excesso, correto, tendo em vista que Flávio não indicou o valor que entendia correto para a execução. Não, perfeito, certinho. Só vou garantir com a letra D aqui. O juiz poderá processar e julgar os embargos à execução na sua integralidade. Não poderá, não. Poderá, não. Não surtindo qualquer efeito a falta de indicação do valor alegado como excesso e ausência de apresentação. Não. Isso é regra de antes do novo CPC, em que se manejava ainda muito mais do que hoje os embargos de forma absolutamente protelatória, né? Escrevia qualquer coisa lá, aí ficava por isso mesmo, né? Não pode, não poderia, porque a segunda hipótese, a do excesso, já não cumpriu esse requisito. Portanto, o fundamento legal para essa resposta, deixa eu ver, seria, deixa eu procurar aqui, 918, mas espera aí, se eu voltar nos temas, né?
No 917, parágrafo 2º, há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título, ela recai sobre coisa diversa, ela se processa de modo diferente, o exequente, sem cumprir a prestação, exige mais, o exequente não prova que a condição se realizou. Aí vem o parágrafo 3º. Ó, parágrafo 3º do 917. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial dos embargos o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Parágrafo 4º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução, olha aí, olha onde é que o povo pode ter caído, serão liminarmente rejeitados sem resolução de mérito. Mas aí tem uma vírgula. Se o excesso de execução for seu único fundamento. Aqui, ó, parágrafo 4º, inciso 1. Se, é a segunda parte do inciso 1, vírgulazinha no final, se o excesso for o seu único fundamento. Ou seja, como não era o único fundamento, ele não será liminarmente rejeitado, podendo o juiz apreciar a alegação de incompetência relativa. Tá? Portanto, questão 54, letra C, vamos em frente. Questão 55. Em um processo em que Carla disputava a titularidade de um apartamento com Marcos, este obteve sentença favorável, o réu, ok, por apresentar em juízo cópia de um contrato de compra e venda e termo de quitação anteriores ao contrato firmado por Carla. A sentença transitou em julgado. Opa! Isso aqui é muito importante. Porque quando as coisas transitam em julgado, amigo, a redução das possibilidades é enorme. Então, tu reduz muito. Sem que Carla apresentasse recurso. Alguns meses depois, Carla descobriu que Marcos era réu em um processo criminal, no qual tinha sido comprovada a falsidade de vários documentos, dentre eles o contrato de compra e venda do apartamento disputado e o referido termo de quitação. Carla pretende, com base no seu contrato, retornar a juízo para buscar o direito ao imóvel. Excelente! Muito bem! Houve um processo, foi utilizado um documento falso, fraudulento, cuja falsidade foi comprovada lá no processo criminal. Foi utilizado aqui no processo civil como prova, fez coisa julgada favoravelmente à pessoa que utilizou aquela falsidade, aquela prova falsa no processo. O que a pessoa pode fazer depois do trânsito em julgado? Diga pra mim. Pá! Ação rescisória, amigo. Ora, se já transitou em julgado, interpor recurso? Socorro, meu pai eterno. Reclamação? Nossa Senhora. Gente, reclamação, né? Essa reclamação não é do português reclamar dessa maneira, não. Eu vou lá e reclamo. Uma reclamação é uma ação de inspiração constitucional, de fundamento constitucional, que tem as suas hipóteses previstas especialmente para preservar a competência dos tribunais e para preservar a autoridade das decisões proferidas nos tribunais. Não é isso aqui. Não é para você desconstituir sentença transitada e julgado da primeira instância. Não, reclamação não é isso. A ação rescisória, óbvio, essa questão estava fácil, hein, Jesus? Requerer cumprimento de sentença. Mas vem cá. Quem que quer cumprir a sentença? A Carla? A Carla perdeu, gente. A sentença foi favorável ao réu. Essa sentença foi de improcedência. Opa, Lelê. Sentença de improcedência, daí você vai requerer cumprimento de sentença? Não. Ah, mas e ir lá no penal? Não. Gente, você tem uma coisa julgada no processo civil.
Você tem que desconstituir essa coisa julgada. Como? Ação rescisória, demonstrando que a sentença foi fundada em prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal. Bom, a ação rescisória eu sei que está lá no 966. Deixa eu procurar aqui qual que é o inciso específico. É importante só lembrar, já que a gente está estudando, a gente não está só conferindo. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação das decisões judiciais transitadas em julgado. Em regra, pode ser ajuizada no prazo de 2 anos do fato ocorrido, do trânsito em julgado, mas aqui não precisa de nada disso, porque foram alguns meses depois ela já tinha reparado, então nem se falou aqui de prazo. E a ação rescisória tem um cabimento muito restrito, somente nas hipóteses que estão previstas no artigo 966, né? Cadê minha caneta? Tá aqui. Artigo 966. Agora eu vou procurar qual é o inciso aí que fala da prova falsa. É o inciso 6. For fundada a decisão, caput, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, inciso 6, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Mas aqui foi provada, ficou até mais fácil, porque o cara já falou logo que no processo criminal, então assim, ficou bem tranquilo. Inciso 6, questão fácil, essa aqui foi dada. 56. Vamos lá. Gustavo procura você, como advogado, visando ajuizamento de uma ação em face de João, para a defesa da posse de um imóvel. Posse. Ação possessória. Ai, professora, podia ser petitória, enfim. Vamos ver. Defesa da posse não pressupõe domínio. Então, para mim, possessória. Na defesa dos interesses do seu cliente quanto à ação possessória, nem precisava, estava escrito aqui, a ser proposta, analise a alternativa correta. Vamos às possessórias. Lembre-se que as possessórias, elas são uma ação, são ações, né? Depende da possessória que você vai manejar, se reintegração de posse, se manutenção na posse, interdito proibitório. Mas, assim, são ações de procedimentos especiais, né? Começam aqui, estou olhando no CPC para te falar. As possessórias estão previstas no artigo 554 até o artigo 568. Então, procedimento especial, artigo 554 a 568 do CPC. Vamos o que eles querem saber de possessório aqui? Vamos lá. Não é lícito cumular o pedido possessório com condenação em perdas e danos a Gustavo, dada a especialidade do procedimento. Gente, essa é a pergunta mais tranquila que se podia fazer sobre possessória, né? Sim, é lícito cumular. É lícito. Você pode aproveitar a possessória para restaurar a sua posse, ou se manter na posse, ou impedir que mais danos causem a sua posse, e pedir a condenação em perdas e danos. Isso está lá no artigo 555, inciso 1. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório, o de condenação em perdas e danos. Letra B. Na pendência da ação possessória proposta por Gustavo, não é possível, nem a ele, nem a João, propor ação de reconhecimento de domínio, salvo em face de terceira pessoa. Verdade verdadeira, gente. A possessória não se confunde. Aí, aquilo lá que você estudou lá no direito civil, né? No direito das coisas, aquelas primeiras aulas de teoria geral da coisa,
entre Savigny, lembra? Aquela da posse, da propriedade, essa divisão. A regra do parágrafo do artigo 557. 557. A letra A aqui foi o 5551. 557 do CPC diz o seguinte: na pendência de ação possessória é vedado, é proibido, tanto ao autor quanto ao réu, propor a ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Maravilha. Não é possível. Correto. Se a proposta de ação de manutenção de posse por Gustavo for um esbulho, então se ele não está sendo turbado, mas ele já foi esbulhado, o juiz não pode receber a ação de manutenção de posse como reintegração por falta de interesse e adequação. Não é verdade, porque isso aqui é o que a gente chama, quando a gente está estudando as possessórias, de fungibilidade entre as possessórias, né? Uma coisa não impede a outra. Então, se eventualmente trata-se agora de um esbulho, né? Se fez o pedido, estava sendo turbado, mas no curso do processo acabou sendo esbulhado. Não tem problema nenhum, não perde o objeto, né? O pedido, a pretensão não fica perturbada, você não precisa fazer outro processo, nem nada disso, porque existe o que a gente chama de fungibilidade entre as possessórias. Muito bem. Vamos seguir. Parei aqui para olhar um negócio. Letra D. Caso se entenda possuidor do imóvel e pretenda defender sua posse, o meio adequado a ser utilizado por João é a reconvenção. Olha só, não é a reconvenção. Por que não? Porque aqui é o que a gente chama... Não há necessidade de reconvenção. A ação possessória tem caráter, é uma ação de caráter ou de natureza dúplice. Então, ela permite, ela viabiliza que seja feito o pedido no sentido contrário na própria contestação. Não há necessidade de reconvenção, ficando dispensada a reconvenção, portanto. Tá? É isso. Eu demorei um pouquinho aqui, gente, mas já voltei. É porque aconteceu um negócio aqui. Está tudo certo. Vamos lá. Então, pera lá. 56. Resposta correta, letra B. Na pendência de ação possessória proposta por Gustavo, não é possível nem a ele nem a João propor ação de reconhecimento de domínio. A primeira, é lícito cumular? Sim, é lícito. A terceira, mesmo que haja esbulho ou turbação, não importa, existe fungibilidade entre o pedido possessório. E na última, não exige a reconvenção, porque as possessórias são ações de natureza dúplice, permitindo que a contestação possa fazer pedido na própria contestação. Muito bem, vamos para a última questão. 57. O arquiteto Fernando ajuizou a ação exclusivamente em face de Daniela, sua cliente, buscando a cobrança de valores que não teriam sido pagos no âmbito de um contrato de reforma de apartamento. Daniela, devidamente citada, deixou de oferecer contestação. Opa, revel, minha filha. Não ofereceu contestação. Mas, em litisconsórcio com seu marido, opa, que beleza. Você sabe que quando há litisconsórcio e um dos litisconsortes contesta, a defesa pode beneficiar o outro, né? Mas, em litisconsórcio com seu marido José, apresentou reconvenção em peça autônoma, buscando
indenização por danos morais em face de Fernando e sua empresa, sob o argumento de que estes, após a conclusão das obras de reforma, expuseram em site próprio fotos do interior do imóvel dos reconvintes sem que tivessem autorização para tanto. Diante dessa situação hipotética, assinale. Vou desenhar, minha gente. Aqui está o Fernando no polo ativo. No polo passivo, a gente tem a Daniela. O Fernando está cobrando dinheiro da Daniela, dizendo que ela não pagou. A Daniela não apresentou contestação, mas, junto com o marido, ela apresentou reconvenção. Ela mais o litisconsorte dela, que é o José, apresentaram só reconvenção. Não o José. O José, ele não está falando isso do José. Em litisconsorte, não falou que o José é revel, só falou que a Daniela é revel e que em litisconsórcio com o marido ofereceu reconvenção só, sem a contestação, buscando indenização por danos morais em face de Fernando e da empresa do Fernando, que não estava no processo, você tá vendo, né? Não estava no processo. Aí que interessante. Questãozinha boa. Mais uma que exige interpretação para você compreender esta relação aqui, né? Então vamos lá. Alternativa correta. Como Daniela deixou de contestar, ela e o marido não poderiam ter apresentado reconvenção, devendo ter ajuizado ação autônoma para buscar a indenização. Não é verdade. O código admite, embora isso, gente, na vida real seja assim, no campo quase da ficção, porque geralmente quem quer contra-atacar também tem interesse na defesa, mas embora não seja usual, não seja comum, existe e é possível. A contestação é uma peça de defesa. E a defesa é um ônus. Ninguém é obrigado a se defender. Ela é um ônus. Você se defende se quiser. Então, você pode sim não apresentar defesa e apresentar reconvenção, que aí ficou complexo, porque hoje a reconvenção é apresentada dentro da contestação, né, e não como era antes, em peças apartadas, mas ela quis apresentar só um pedido em desfavor do Fernando e da pessoa jurídica do Fernando. E por uma razão análoga aí, do mesmo contrato, né, colocou as fotos que ele fez lá na casa dela, que ela não queria. Ela aproveitou, fez uma ação contra o Fernando, ela contra-atacou o Fernando e, de quebra, botou a pessoa jurídica na reconvenção, coisa que não estava no polo ativo da relação original. Pode isso? Pode. Tudo isso aqui pode, minha gente. Ela pode não apresentar contestação e só apresentar reconvenção. Ela pode se juntar com o litisconsorte dela para apresentar essa reconvenção, mesmo que ela não tenha contestado. E a reconvenção no novo CPC permite que se traga um terceiro ao processo. É permitido. Tudo isso aqui tá certo. Vamos lá. Então, assim, aí a letra A falou que não poderiam ter apresentado a reconvenção. Falso. Ah, tinha que ter feito numa ação separada. Não tinha que ter feito numa ação separada. Ela fez assim e fez corretamente. B. A reconvenção deverá ser processada a despeito de Daniela não ter contestado a ação originária. Certo. Vamos ver. Na medida em que o réu pode propor reconvenção, independente de oferecer reconvenção. Certinho, gente. Certinho. Vamos ver as outras alternativas. A reconvenção não poderá ser processada.
Na medida em que não é lícito a Daniela propor reconvenção em litisconsórcio com o marido, imagina, claro que é. Que é um terceiro que não faz parte da ação originária. Não, 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 não. A reconvenção não poderá ser processada na medida em que não é lícito a Daniela incluir no polo passivo da reconvenção a empresa de Fernando. É possível. Que é um terceiro e não faz parte da ação originária. É possível. Expressamente possível pelo novo CPC. Quer ver? Vamos lá. Artigo 300. Onde é que tá? 340 e qualquer coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, 343. 343. Na contestação é lícito... Esse aqui é o problema. Na contestação é lícito propor reconvenção para manifestar... Ah, então não tem jeito, professora, porque se é na contestação... Gente, você pode chamar a peça de contestação e não ter se defendido. Por quê? Você não apresentou nenhuma objeção formal preliminar e você não impugnou os fatos. Você apresentou defesa porque você chamou de contestação? Não. Botou lá uma folha que não apresentou nenhuma objeção. Então, assim, se você faz uma folha, tivesse ela chamada de contestação e reconvenção, por exemplo, não apresentou defesa, apresentou só reconvenção, tá? Não vejo causa para anulação aqui, tá? Aí ela diz aqui, aí deixa eu ver qual que é o inciso para responder essas questões. Vamos lá. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Olha lá. Contra o Fernando e a empresa dele. Pode. Então, incluir para o passivo? Pode. Parágrafo 3º. 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsorte com o terceiro. Daniela com o maridão. Pode. Parágrafo 4º. Não. E o parágrafo 6º, o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Parágrafo 6º. Tá? Ficou claro? Então, letra B, a reconvenção deverá ser processada a despeito de Daniela não ter contestado, na medida em que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Maravilha! Vamos ao gabarito final como ficou. 51, letra B. 52D, 53D, 54C, 55C, 56B, 57B. Aqui estão os temas que foram abordados na prova. Foi uma prova muito boa, eu achei. Abordou aí temas de todo o processo civil, instrutória, que a gente falou lá da prova que pertence ao juízo, na fase postulatória em que a gente falou sobre a improcedência liminar, na fase decisória com a hipoteca, com o registro da hipoteca judiciária como efeito da sentença, e não obstante a existência de recurso munido de efeito suspensivo. Falamos na 54 sobre os embargos à execução, né? Aquela questão ali que a gente abordou. O que foi mesmo nos embargos à execução que a gente abordou? Menina, já até esqueci. Ai, que situação que eu tô, gente, que cabeça. Acabei de falar e já esqueci qual era o assunto. Do excesso, que podia analisar o outro elemento, né? A questão da ação rescisória com o documento falso provado lá no juízo criminal. A ação possessória, que falou que é a permissão de cumulação de pedido possessório com pedido de perdas e danos. E agora terminamos com alguns detalhes aí sobre a reconvenção. Foi uma provinha boa. Eu gostei porque não é uma prova, não foi assim muito a literalidade. Embora as alternativas exijam um conhecimento da literalidade, não pegou assim em vírgula, em desde, sabe? Em peguinhas. Foi uma prova bem interpretativa. Achei bastante interessante. Não vi causa para nenhuma anulação.
Se você, gente, está precisando melhorar seu processo civil, não se esqueça. Eu tenho materiais aqui no canal do YouTube, outros materiais para você aprofundar seu estudo. Tudo que é meu, que está na internet, está atualizado pelo novo CPC. Eu tinha muito. Você viu que eu tenho 15 anos, mais de 15 anos de magistério, eu tinha muito material do código anterior. Tirei tudo da internet. Tirei tudo porque eu acho que é um desserviço que um professor faz mantendo conteúdo desatualizado na internet, que pode confundir o aluno que não tem prática. Então, pode confiar no meu material. Tudo que eu tenho é sempre atualizado. Tudo que você encontrar com o meu nome está atualizado pelo novo CPC. Se você sentir que você precisa aprofundar mais no estudo do seu processo civil para que você fique afiado nessa disciplina, que não é só para fazer prova, é uma disciplina para a sua vida profissional, entre lá no meu site, leticiaquadrado.com.br, que você vai conhecer um pouco mais dos cursos que eu ofereço. Você pode começar lá na hora que você quiser. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse estudo, espero que você tenha ido bem na prova, ou que você vá bem na sua prova quando você for se submeter ao exame. Um forte abraço e até a próxima!